Olá, pessoal, boa noite. Então, como toda terça-feira, nos reunimos, né, para conhecer mais aí sobre as ferramentas, sobre os temas inovadores da área jurídica. E hoje a gente tem o prazer de receber Marcela Carvalho, que vai falar sobre o sucesso do cliente, como transformar a nossa advocacia com a ferramenta da IVJU. Então, Marcela, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui. E vamos ouvir Marcela. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Gleice. Até comentei que essa apresentação só correria em agosto e aí a gente acabou mudando um pouquinho o cronograma, então eu agradeço muito. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos, o Matheus já falei boa noite mais próximo, o Ricardo que entrou aqui, que sempre apoia a gente também, assim, demais. E aí eu vou começar a compartilhar a tela aqui, então. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Vocês já estão vendo certinho? Chegou? Então vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar um pouco, sou aqui, né, mineira de Belo Horizonte, nunca imaginei que eu fosse empreender, já tem 3 anos, né, a startup vai fazer 3 anos semana que vem, e eu sempre imaginei que eu fosse advogar. Eu venho de uma universidade, né, tradicional, minha família tem um escritório há 25 anos em Divinópolis, que é uma cidade que fica 120 quilômetros aqui de BH, né, de Belo Horizonte, e sempre imaginei que eu fosse trilhar o caminho da minha família, que eu fosse efetivamente, né, assumir o escritório, um escritório boutique, em que cada cliente é muito bem pensado, tudo bem, muito bem avaliado, né, cada cliente é único, né, então uma forma de advocacia em que eu acredito muito, mas eu não me via muito realizada, sabe? E muito não por causa da advocacia. Eu comecei a ver que eu comecei a ficar frustrada na advocacia por causa do poder judiciário. Infelizmente, a gente tem inúmeros gargalos, então eu percebi que muitas das vezes a gente pensava um processo de uma forma totalmente estratégica, demorava muito tempo para fazer preliminares, a análise do documento e tudo, e chegava no final a sentença, não tinha nada a ver com aquilo que foi debatido em contraditório durante o processo inteiro. Muitas vezes nem o que a gente falava, nem o advogado da outra parte, porque perder, obviamente, faz parte da regra do jogo, e aí você analisa as possibilidades de recurso, mas quando uma ação é mal julgada, né, se prejudica as duas partes. E além disso, além da qualidade das decisões não serem, né, não ser algo legal, não era algo que eu achava que era bacana, aquela anseio da juventude de ver a resposta rápido, né? E muitas das vezes tinha um processo que eu começava ele e eu sequer terminava. Ou eu assumia processo no escritório em fase recursal que eu sequer tinha participado das estratégias iniciais. Então, isso começou a me desanimar muito na advocacia, mas eu efetivamente não sabia mais o que fazer, né? A advocacia, quando a gente entra na faculdade, a gente ouve muito aquela ideia de que direito tem um leque de possibilidades, mas na prática eu só enxergava concurso público e advocacia, até que um belo dia eu fui fazer uma pós em Direito e Tecnologia, nos incentivaram a participar de uma competição, que é a maior competição do mundo de Direito e Tecnologia, que é a Global Legal Hackathon, e lá a IVJU foi prototipada, em março, virando ali a abril de 2020, e foi quando a gente colocou a ideia no papel, passamos por programas de aceleração, tiramos o MVP e estamos aqui até hoje, né? Então, eu falo que eu caí muito de paraquedas nesse mercado, mas hoje eu sou completamente apaixonada. Eu achava que eu era apaixonada pelo direito clássico, digamos assim, e eu me redescobri nessa profissão, e muitos conceitos também que vieram agregando no meu dia a dia, que não faziam parte da minha advocacia, e que hoje eu vejo que são extremamente imprescindíveis, são realmente estratégicos para a gente conseguir ter uma advocacia de sucesso, né? E não só pensando na advocacia, às vezes você é o controller de um escritório, né? Como que eu consigo agregar conceitos que façam com que aquele escritório tenha sucesso? Então, hoje, o nosso bate-papo é nesse sentido, e fique à vontade para me interromper, sem problema nenhum. Tá? Já deixo meu contato aqui, o Instagram da Evijur e o meu LinkedIn, então fiquem mais do que à vontade, eu gosto muito de trocas, se tem uma coisa que eu aprendi no mercado empreendedor, é ser colaborativo, eu sinto isso muito diferente, né, do mercado tradicional jurídico, geralmente as pessoas eram muito individualistas, e aí quando eu vejo um grupo como Venceragem, que as pessoas são da área jurídica, que estão compartilhando, fazendo trocas, vindo aqui falar, né, aprender, debater, é isso que eu acho que vai transformar o mercado. Então, eu acredito demais, não é só para deixar aí o contato, é para a gente realmente trocar ideia e fiquem mais do que à vontade, viu? Vamos lá, então. O que seria esse tal sucesso do cliente, né? Que conceito é esse? Por que as grandes empresas, as marcas aplicam isso no dia a dia? E o que isso teria a ver para dentro da advocacia, né? Dentro do direito clássico?
qual que é essa lógica, de onde que surgiu essa loucura? Vou fazer uma regressiva aqui para a gente entender que esse é realmente um conceito muito novo, sabe? Quando a gente olha aqui no gráfico, é algo que surgiu, assim, há coisa de 10, 15 anos atrás, não é algo antigo, então talvez por isso também não tenha chegado com tanta força no direito, assim, há alguns anos, né? A gente vê um movimento muito mais forte agora, e vou falar com vocês um pouquinho qual que foi a lógica por trás desse conceito, né? Primeiro, o que a gente pensa é que quando a gente tinha um produto, algo que a gente desenvolvia, o foco era realmente na produção, né? O quanto a gente começou a surgir teorias, né? Taylorismo, Fordismo, o quanto eu conseguia produzir mais daquele produto com o mínimo de esforço. Então, a gente começou a ver o movimento da indústria com foco na produtividade. Depois, a gente começou a entender que o foco tinha que ser no produto. O meu produto tinha que ser muito bom, para eu poder ganhar do meu concorrente. Depois, não necessariamente o meu produto tinha que ser o melhor, mas eu tinha que ter as melhores estratégias de marketing e de venda, né? Então, essa área se desenvolveu muito também. Então, nem sempre o menor produto é o produto mais vendido. Às vezes, o melhor produto é o que tem por trás uma melhor estratégia de marketing, né? E aí, de repente, a gente olhava muito para fora. Era o produto, era o processo produtivo, era o processo da venda daquele produto. E a gente começou a mudar essa percepção por foco no cliente. O que o meu cliente quer, né? E a gente começou realmente a centralizar ali aquela atenção. E aí isso foi extremando ao ponto de chegar no foco do cliente. Porque quando eu foco no cliente, eu ainda estou olhando de fora, né? Quando eu foco do lado do cliente, como o cliente enxerga? E aqui a gente começou a pensar nesse conceito de experiência do cliente, de sucesso do cliente, realmente em criação de valor, né? Esse é o ponto de virada. Deixa eu só ligar aqui. Esse é o ponto de virada em que a gente começou a realmente entender essa mudança de raciocínio, né? E por que surgiu muito isso? Surgiu muito com a indústria de software, né? Antes, os softwares, a gente contratava, era um software como um produto. E o que significava? A gente comprava a licença do Windows, por exemplo, a gente tinha um CDzinho, né? Na época tinha um disquete, mas o disquete já é muito antigo. Vou falar do CD, que eu sou dessa fase do CD. A gente instalava aquele sistema dentro do nosso computador e eu ficava com aquela licença para sempre, né? Eu comprei o produto, o software ele era um produto. Se eu não quisesse mais atualizar aquela licença, se eu não quisesse mais ter uma versão nova, porque a nova funcionalidade da licença, por exemplo, não me interessa, tudo bem. O meu programa está instalado no meu computador, na minha máquina, no meu hardware, eles não podem fazer nada, né? Só que as empresas perceberam que isso não era muito lucrativo. Por quê? Porque a pessoa podia comprar uma vez e passar anos, décadas, ou nunca mais voltar a comprar. Que a lógica é que esse software não fosse vendido mais como um produto, mas como um serviço, né? Que é o que a gente fala hoje do SaaS, Software as a Service. Por que qual que é a lógica? Eu tenho que renovar essa licença de tempos em tempos. Então, eu consigo ter uma recorrência de receita muito mais alta, uma previsibilidade de receita muito mais alta. Então, do ponto de vista de faturamento, a gente fala que a galinha dos ovos de ouro no mercado é quem vende software como serviço, porque você tem uma recorrência, você tem aquilo pingando todo mês, né, numa frequência muito legal. Só que tem um outro porém, tem o outro lado. Se eu preciso manter essa pessoa comprando o meu software, o meu sistema, o meu produto de forma recorrente, se eu assino uma Netflix, por exemplo, de forma recorrente, eu não posso enxergar valor uma única vez, né? Eu tenho que enxergar valor sempre. Então, se eu estou pagando aquele sistema todo mês, se eu pago um Spotify sem propaganda todo mês, no mês que vem eu não posso desistir e agora querer usar a versão free, né? Como que eu faço essa pessoa pagar sempre? Eu gerando uma criação de valor para ela. Eu gerando uma experiência, mas mais do que uma experiência que seja de sucesso. Então, isso começou, né, na fidelização ali, nesse pós-venda, mas de uma forma muito mais estratégica, porque eu precisava fidelizar a minha base para que ela se mantivesse ali, né, de forma contínua. E aí, meio que foi surgindo esse conceito que hoje é absorvido por todas as áreas, e eu vou mostrar para vocês porque que não dá para não absorver no mercado jurídico, né? E aí, o que a gente verifica na prática? Tem um monte de letrinhas, mais do que essas 4 aí, mas a ideia aqui não é ficar conceitualizando muito, é a gente trazer muito mais para o viés prático, né? Mas, basicamente, assim, de uma forma muito simples, a gente sempre vai ter a experiência do cliente, mas essa experiência, ela necessariamente não significa que seria sucesso, né? Então, digamos que a experiência seria um campo mais abrangente e sucesso do cliente está lá dentro. E a prática, gente, o que a gente percebe
é o seguinte: quer você esteja preparado ou não, o seu cliente vai ter uma experiência com o seu serviço, né, no seu escritório, por exemplo. Por isso que não dá mais para a gente poder ficar né, à mercê, a par do que está acontecendo. Tem um escritório que não mede, que não gerencia, que não sabe quem é o meu cliente, para onde ele vai, para onde que ele olha, né? Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar que o meu escritório está gerando uma experiência, quer eu queira, quer não, né? E é por isso que a gente tem que começar a analisar isso de uma forma realmente muito estratégica, né? Porque hoje a gente realmente vive a era da experiência. Se antes a gente tinha a era industrial, depois a gente passou pela era dos serviços, hoje é o quanto eu experiencio com uma marca, né? Se eu adquiro um software ao invés do outro, como que aquilo me marca? Porque é isso que as marcas querem produzir, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente poder raciocinar de uma forma mais prática, mas quem se lembra dos lançamentos da Apple, que tinham filas quilométricas, gente, as pessoas ficavam dias sentadas fora da loja para o tal de um lançamento, né? Isso era surreal, mas era porque o nível de experiência que a marca trazia, eu lembro quando tinha aquela caixinha que era mais gordinha, né, que vinha o carregador, agora eles estão economizando um pouco nos produtos, você abria assim, dava até um vácuo, sabe? Então, assim, aquela sensação, sabe, a experiência de ponta a ponta, você entra dentro de uma loja da Apple, era uma coisa surreal, e eles querem que você, inclusive, experiencie o produto, né? Os produtos estão lá expostos naquelas mesas lá, não é à toa, né? Eles sempre investiram muito em gerentes de CS dentro da loja, por mais que fosse um custo muito grande, o próprio design da marca, então tudo traz uma experiência assim, surpreendente, né? Você vê o design, você sabe que é Apple, né? Porque eles querem realmente ser os melhores, isso faz com que você, por mais que seja mais caro, ou tenha celulares, smartphones com câmeras melhores, às vezes sistema operacional mais rápido, é a Apple, né? Então, isso mostra o quanto que a experiência faz com que as pessoas sejam devotos a ponto de sentar na fila para comprar um aparelho, né? Isso chega a ser surreal, mas a gente, inclusive, normalizou, né? O caso do café, né? Quando a gente olha para Starbucks, quanto que eles cobram no cafezinho, né? Um precinho salgado. E o café nada mais é do que uma commodity, né? Um preço com saca definido, né? Mas ele está ganhando valor agregado e muito em razão da experiência. Então, provavelmente, se eu fosse tomar esse cafezinho aqui, né? Preto, na xicrinha branca, e eles me cobrassem R$ 25, eu ia achar isso um absurdo. Eu não ia pagar por esse serviço, né? Eu não ia pagar por isso. Mas no Starbucks eu tenho experiência, porque eu posso personalizar o café, eu posso colocar o meu nome, né? Pode parecer bobo, mas eles fizeram um café valer muito, simplesmente porque eles incorporaram a experiência dentro do produto e do serviço. Então, a progressão do valor econômico, a gente não precisa pensar num software muito desenvolvido. Ah, mas a Apple tem muita grana, é um hardware muito disputado. Não, a gente está falando de café, né? Então, são os extremos, assim, do que a experiência é realmente capaz de causar em nós, né, os consumidores, os clientes da marca. O Nubank, por exemplo, é o rei da experiência. Então, esse caso aqui, a pessoa postou nas redes sociais que o cachorrinho tinha comido o cartão de crédito da pessoa. E o Nubank é cheio desse tipo de relato, sabe? E aí, quando o Nubank postou isso, ele foi e criou esse cartãozinho no formato de bichinho, intuitivo, e depois até desenvolveu mesmo, né, o mini cartão Nubank aqui para dogs, com uma parceria, mas eles mandaram um bichinho para a casa da pessoa, com uma cartinha, tudo feito nas cores da marca, realmente mostrando o quanto que é experienciável, né, o tanto que eles são surpreendentes. E a pessoa, obviamente, postou isso nas redes sociais, isso viraliza, então é o poder que um simples carta e um brinquedinho para o cliente foi capaz de trazer, né? Para o cliente, ele fala, opa, eu sou visto, eles me enxergam enquanto um ser humano e não mais um cartão de crédito aqui dentro. Isso é muito surpreendente, formato simples, né? A Disney, que é muito famosa por experiência, né? Eles têm até o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, eles falam muito do tal fator uau, né? E alguns exemplos eles trazem, por exemplo, quando a criança fica doente e às vezes ela não pode ir no parque, né? Isso é uma grande frustração, né? Eu não tenho filhos, mas eu imagino que quem tenha, imagina você levar seu filho para fazer uma viagem, para conhecer os parques, e ele ficar doente, ficar cansado, e etc., não poder frequentar mais, o quanto que isso seria uma experiência extremamente frustrante. Mas no caso, eles têm um cuidado
de quando a criança chegar no quarto, ter biscoitinhos no formato dos personagens e uma cartinha assinada pelo Mickey, dedicando melhoras, né? Ou esse caso que está refletido aqui nas fotos, eu tentei pegar na internet, só que a imagem não estava tão boa, sabe? Mas, basicamente, a criança esqueceu um ursinho dentro da Disney, né? E aqui está o ursinho. E o que foi essa história? A criança perdeu o urso, ela gostava muito, a mãe entrou em contato para ver se poderia ter ficado lá, e ao invés de fazer, talvez, como uma empresa tradicional que não foca em sucesso do cliente, né, faria, né, que seria simplesmente falar, não, senhora, achamos o ursinho, vamos colocar no correio, até sem custo para você e tudo, que talvez seria, ok. Não, eles quiseram surpreender. Então, eles colocaram o ursinho como se ele estivesse vivendo várias situações na Disney, né? Passando por várias coisas, como se ele não tivesse ficado perdido, como se ele tivesse ficado se divertindo, brincando, e mandaram para a criança com as fotos. Então, assim, uma situação potencialmente de um drama para aquela criança, perder o ursinho preferido, se tornou uma experiência muito saudável, muito incrível, né? O tal do fator uau. Então, como que nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, seja no cartão de crédito comido, num ursinho esquecido para trás, comprar um café ou um telefone, que, né, qualquer tipo de situação, a gente vê que é possível incorporar essa ideia do fator uau, de fornecer uma experiência. Porque, como eu mencionei, independente de você querer ou não, o seu cliente vai experienciar algo com a sua marca, né? E como que você faz isso de uma forma muito mais estratégica, muito mais assertiva. E a ideia, quando a gente faz isso é muito estratégico para o mercado jurídico, é a gente reduzir esse tal do time to value, que é o tempo que a gente tem para enxergar valor. E por que eu enxergo que isso aqui é, assim, absurdo para o nosso mercado? Porque se eu, enquanto advogado, só faço meu cliente enxergar valor lá na frente, quando eu eventualmente ganhar um processo judicial, eu já perdi, né? Porque eu tive uma experiência que eu demorei anos para ter um resultado. E se eu perder? Quer dizer que tudo que eu fiz, tudo que foi estratégico, tudo que foi debatido, devidamente avaliado, não vale de nada? Então, no direito hoje, se eu atrelo a qualidade do meu serviço e o sucesso da experiência que eu forneço para os meus clientes ao resultado de uma ação, por exemplo, eu estou completamente à mercê do Poder Judiciário. Então, eu entrego na mão de um terceiro, digamos assim, de uma instituição, de um órgão ali, né, pensando no sentido meio que macro da palavra, o poder de dizer se meu trabalho foi bom e mais, o quanto que se impacta a experiência do meu cliente e o sucesso dele. Então, quando eu paro de jogar essa projeção para fora e trago para dentro da minha realidade na minha advocacia, eu reduzo o tempo em que eu demoro para trazer valor para o meu cliente. Porque eu posso fazer isso numa primeira reunião de atendimento, por exemplo, né? Então, a ideia é realmente que os profissionais da área jurídica não tenham que depender de um longo tempo e de resultados que muitas vezes independem só do trabalho do advogado, né? Quantos bons advogados você já teve que perderam uma causa porque a jurisprudência era desfavorável? Né, isso é a coisa mais comum. Desconheço um bom advogado que nunca tenha perdido uma causa, né? E a importância de reduzir realmente os pontos de contato e o quanto que se experiencia. Aqui na IVE teve uma cliente que nos contratou, depois vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz, que ela disse o seguinte, lembrei desse exemplo aqui agora, acho que tem muito a ver. Teve uma cliente que ela ganhou a causa para cliente, e aí quando ela foi comunicar para a cliente, né, ganhamos a causa, ela falou, nossa, que bom, pelo menos alguma vez você vai me falar alguma coisa do processo, né? Então, a cliente ganhou e ficou insatisfeita. Já uma outra, que essa cliente teve mais proximidade, teve vários pontos de contato na jornada ali, ela perdeu o processo. E aí, quando ela foi comunicar para a cliente falou, não, doutora, eu entendi, deu para ver que você fez tudo que era possível, foi razoável, etc. Considero que foi uma ação bem conduzida, faz parte. Então, a gente vê que uma cliente que ganhou, na hora que ela recebeu a notícia, ela deu a famosa patada na advogada, né? Nossa, até que enfim você vem falar alguma coisa comigo. Né? A experiência dela foi muito frustrada. Enquanto a que perdeu, não. Teve uma experiência realmente, ok, faz parte da regra do jogo. Por quê? Ela reduziu o tempo dela de enxergar valor. Isso foi ótimo, porque se a advogada não tivesse reduzido isso e ainda tivesse deixado só para o resultado da ação definir o quanto que ela enxerga de valor e o quanto que ela traz de experiência para essa cliente, ela teria sido, né, mais uma cliente frustrada dentro da realidade do escritório. E é o que a gente busca, então,
quando a gente fala desse sucesso do cliente? É a tal da lealdade, né? Muitas vezes o cara compra o iPhone, ele compra o iPhone para o resto da vida. Samsung pode fazer o que for, porque ele é leal àquela marca, né? E a gente começa a perceber que essa lealdade, ela se divide em dois grandes grupos, né? Tem a comportamental e a atitudinal. A comportamental é aquela que eu compro porque eu não tenho outra opção. Então, por exemplo, eu moro num condomínio mais afastado e só tem uma padaria lá perto. Então, eu tenho que, inclusive, pegar o carro para ir até essa padaria para poder comprar pão. Acho o pão horrível, eles nunca têm nada quente, sempre tem pouca opção de serviço, de opções de produto para serem adquiridos, porque eles fazem pouca quantidade, então, se você não chegar numa determinada hora, não tem. Mas o que eu posso fazer? Por comportamento, por ser conveniente, é ali que eu vou comprar, porque não tem outra opção. Essa seria a lealdade comportamental. Você compra e é leal, você está sempre lá naquela padaria, né? O sonho de toda empresa é ter um cliente voltando sempre, mas não é porque você quer, porque se tivesse duas padarias, uma do lado da outra, provavelmente você estaria experimentando a outra para ver se eles têm um serviço melhor. O que importa para a marca é a tal da lealdade atitudinal, que vem da minha atitude, né? E hoje, o que acontece? A gente tem múltiplos serviços, né? Você tem múltiplas marcas de smartphone, você tem múltiplas lojas de serviços, de roupa. Por que você gosta de comprar roupa sempre naquela marca? Porque, além de me cair bem, eu tenho um atendimento excelente, né? Eu gosto do cheiro da marca. Eu tenho marca, gente, que eu adoro. A Farm vende o cheiro dela. Isso é surreal, né? Outro dia eu fiquei me perguntando, porque como eles comercializam e o cheirinho é tão gostoso quando você abre aquela sacola, que eu falei, gente, será que eu tô ficando maluca de comprar esse cheiro para minha casa? Porque é como se eu estivesse pegando algo meio que de comércio, né, e colocando dentro de um ambiente que é muito próprio, que é muito meu. Aí eu acabei não comprando, que eu falei, nossa, acho que isso vai me estimular até ficar consumindo mais a marca. Mas, assim, a ideia deles é sensacional, eles vendem um cheirinho. Pensa o quanto que isso faz com que o nosso cérebro, né, quando eu tenho contato com aquilo, eu sei que são eles. Quando eu passo na porta da loja, vem aquele cheiro, me dá vontade de entrar. Então, assim, é uma lealdade atitudinal. Eu gosto das roupas, eu gosto das estampas, eu gosto do atendimento, eu gosto do cheiro, eu quero voltar lá sempre. Por mais que no shopping tenha 300 outras lojas que vendem roupa feminina, e na internet tem não sei mais quantos fornecedores que vendem, mas eu quero estar lá na Farm, né? Então, isso é a tal da lealdade atitudinal. E por que isso é tão importante para o mercado jurídico? Por causa dessas duas palavrinhas aqui, o tal do consumidor e o tal do cliente. O consumidor é aquele cara que compra sem vínculo. Então, passei aqui na rua, tá muito calor, vi uma lojinha, comprei uma água, paguei, nem sei o nome da loja, nem sei o nome da merceariazinha, paguei, beleza, nem sei o que é. O cliente não. O cliente, ele gera um vínculo com aquela marca. E quando a gente olha para a advocacia, o vínculo é muito sui generis, que a gente fala, né? É um vínculo de uma relação muito forte. É como se fosse uma relação mesmo, entre que o paciente tem com o médico, o cliente do advogado tem com o profissional, né? Muitas vezes, o nosso cliente, ele está colocando na palma da nossa mão, né? A aposentadoria da vida dele, uma briga de família que, né, às vezes um divórcio complicado, uma dor muito grande para aquela pessoa, tem um ser humano do outro lado por trás daquela causa. Então tem que ser uma relação que ela geralmente, quando chega em vias de um processo, já é uma relação tumultuada, já é uma relação sofrida, já é uma relação de desgaste, ainda que seja algo mais simples, então, uma relação de consumo, às vezes, mas às vezes a relação de consumo, que o cara passou uma raiva com a empresa que estava prestando serviço, passou uma situação realmente muito constrangedora. Então, às vezes, até quando a gente pensa em algo que não é tão pessoal, né, como um divórcio, como uma aposentadoria, é algo que envolve a vida de outra pessoa. E aí, quando a gente olha para esse cliente, né, faz muito sentido a gente pensar nesse encantamento, nesse fator uau, né? Por quê? Porque esse cara, além dele ficar muito tempo com a gente, porque potencialmente as relações jurídicas elas são mais duradouras, ele ainda confia muito na gente, muitas vezes a vida dele, né? Se a gente pensa na área criminal, né? O cara pode ficar preso vários anos, dependendo do argumento que eu utilizar ou não. Então, assim, a relação é realmente muito própria, né? E aí, quando a gente olha para os dados, isso faz mais sentido ainda. Segundo a B2L, eu não sei se vocês são tão familiarizados, a B2L é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Depois vale a pena até olhar o radar deles, é bem legal.
É uma associação em que empresas de tecnologia, né, realmente se vinculam para poder ter um radar, para poder fomentar eventos, fomentar o ecossistema de inovação. E eles têm lá dentro empresas de tecnologia da área jurídica de tudo quanto é mercado que vocês possam imaginar. E eles fizeram uma entrevista com 1.500 pessoas e eles perceberam que a principal causa de o principal fator de contratação dentro do escritório é através de indicação. Então, se eu vejo esse fator, que quase 80% da receita dos escritórios do país vem de indicação, eu tenho que entender que esse cara aqui é muito importante, né? Esse cara não é um cara esporádico que vai bater na minha porta, ele é um cara definitivo para 80% de tudo que eu vou faturar, né, durante muitos anos na minha vida, todos os sonhos que eu quero concretizar para mim, para minha família, para o meu escritório, tudo que eu tenho, que eu almejo, vem desse cara. E 80% desse cara vem quando alguém me indica, né? E a gente vê muito isso. Eu sei que hoje tem perfis de escritórios que têm mudado muito, que têm investido em tráfego, né, em ads, em patrocinado, etc. Mas é um perfil de advocacia, né? Esse número aqui ainda é expressivo. Eu até acredito que ele vai reduzir com o passar do tempo, né? Mas ele ainda é muito significativo. E é isso que a gente tem que olhar, né? O quanto que isso representa dentro da logística do meu escritório. E aí a gente chega também numa outra métrica que ela mostra um completo, assim, descompasso, né? Essa mesma pesquisa da B2L mostrou o seguinte: essa resposta aqui é que 96% dos advogados entendiam que os seus clientes estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o escritório. Já quando fazia a mesma pergunta para os clientes, então esse aqui é o advogado que achava. Então, na visão do advogado, só 4% dos clientes estavam insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Só que quando fazia a pergunta para os clientes, quase 20%, né, estavam insatisfeitos ou insatisfeitos. Então, 5 vezes mais. Então, tinha quase um quarto ali, um quinto ali da clientela estava insatisfeito ou muito insatisfeito. Enquanto na cabeça do advogado era só 4%. Isso mostra que o advogado está supervalorizando o serviço, que ele não sabe qual é a expectativa desse cliente, não sabe o que é sucesso do cliente para essa gama de pessoas, e que 20% daquela clientela está completamente sem atenção, né? Porque uma das grandes estratégias, né, quando a gente vai pensar em mapear as dores e como que a gente pode evoluir, é realmente identificar que esses pontos existem. Como é que eu posso atacar esses 20% se eu entendo que eles são apenas 4%? Né? Então, isso aqui foi muito significativo, que há um descompasso mesmo entre o que os advogados pensam do próprio escritório e o que os clientes daquele próprio advogado pensam sobre ele e o serviço que é prestado. Né? E a gente olha que a gente tem uma realidade completamente, assim, exponencial, né? Nosso mercado é competitivo. Minha colaboradora falou que a gente já bateu 1,3 milhão de advogados. Até então, eu usava nos slides 1,2. Eu tentei entrar até hoje de manhã no site da OAB e ele estava fora do ar. E aí eu falei, nossa, se não bater 1,3, está batendo. Porque a previsão em 2023 é a gente bater 2 milhões. É muito advogado, gente. E a gente olha para esse mercado e vê que as indicações são potenciais, as experiências que eu agrego são potenciais. Como é que eu me distancio do que está acontecendo aqui? Né? Como é que a gente vai estourando essas bolhas que a gente percebe que tem no mercado? Nos diferenciando, né? Realmente fazendo algo que seja significativo, tanto para a gente, mas quanto para o cliente, que é definitivamente a pessoa mais importante do escritório. Né? A razão de ser de todo e qualquer escritório de advocacia é o cliente, é seu juiz mais importante, e a gente negligencia por correria. Eu sei que a nossa rotina, né, do advogado, não advogo mais, mas eu sei que é matando um leão por dia, eu sei que muita coisa a gente não aprendeu na faculdade, né, o Ricardo está aqui, ele dá um MBA de alta gestão na advocacia, não é à toa, porque os advogados precisam desse tipo de treinamento. Eu vi até, Ricardo, você estava com as inscrições em aberto ainda. Isso é o que faz diferença, porque a gente precisa realmente inovar, a gente precisa fazer com que esse 1,3 aqui seja de muita qualidade, né? Que esse 1,3 faça a nossa classe se valorizar, né? Que a gente tenha serviços tão bons, que seja um mercado tão competitivo,
com tanto sucesso na veia, que não vai ter mais precarização da advocacia, que a gente vai ver profissionais sendo bem formados, com boas remunerações. Isso tudo impacta na qualidade do serviço que a gente presta, na experiência que a gente é capaz de ofertar com aquilo. E é tão ruim, né, a gente passar por essa vida e ter um trabalho que a gente sente que às vezes não é capaz de marcar o outro, né? Ainda mais um trabalho nosso que é tão importante, que é tão imprescindível para a sociedade, para a defesa dos direitos, né, da vida do outro. Então, é um olhar que a gente realmente tem que ter muito cuidado e muita atenção. Principalmente quando o nosso cliente, ele faz parte desse mundo maluco e rápido que a gente vive, né? Hoje a gente brinca que tem um tal fenômeno da uberização, né? Uberização dos clientes. E aí, o que seria isso, assim, né? Hoje os clientes, eles querem tudo para ontem, com o menor preço e a melhor qualidade, né? É tudo assim, e aí sem contar que ele ainda chega no escritório, provavelmente já pesquisando no Google, mais ou menos aquela dúvida que ele tinha, e ele já trouxe, às vezes, algumas ponderações de artigo que ele viu, de opinião jurídica, de coisa. Então, é um cliente que está imerso em informações. Ele é um cliente que está acostumado com serviços com altíssima qualidade, com preço competitivo, muitas vezes personalizados, né? Então, eu lembro quando, quem não se lembra quando o Uber chegou no mercado, o quanto que causou um frisson o fato deles darem balinha e água, né? Porque a gente tinha um serviço tão ruim com o serviço de táxi, a gente estava tão acostumado com a realidade dura do serviço do táxi, que quando chega um suposto chofer na nossa porta, dando água e balinha, a gente acha uau, né? Porque isso começou a mudar uma experiência, mas a gente começou a ficar acostumado, né? E o nosso cliente, ele se locomove por aplicativos, né? Como o Uber 99, ele pede comida em aplicativos de delivery, ele se hospeda em Airbnb, em empresas, né, mais modernas, mais tecnológicas, e aí não faz sentido dentro da nossa realidade, né, dentro da advocacia, dentro do mercado jurídico, a gente achar que esse cara, quando ele entrar da porta para dentro do escritório, ou for entrar, às vezes, nem da porta para frente do escritório, que às vezes nem faz sentido mais ter uma porta para dentro, né, que ele não vá ter uma expectativa alta, porque ele está no mercado de altas expectativas. Ficou cada vez mais frustrante dar uma experiência frustrante para o nosso cliente, né. Eu lembro que na época que eu fiz a pós-graduação em Direito e Tecnologia, um professor, ele narrou o seguinte caso. Um americano veio para o Brasil e ele precisava muito de uma assessoria jurídica para um caso específico, e aí o professor falou, não, fica tranquilo, pois o escritório é muito famoso, vou te levar até lá e tudo. E aí, quando ele chegou na porta do escritório era todo de mármore, muito chique e tudo, e ele virou e falou assim, você tem certeza que é aqui que você vai me trazer? Você tem certeza que esse é o local? E aí ele foi e falou, tem certeza. Por quê? Esse é um dos maiores escritórios do país, inclusive. Ele falou, porque você sabe que eu vou estar pagando por tudo isso aqui, né? Quem está pagando por todo esse mármore sou eu. Então, a gente começou a perceber que os valores começaram a mudar, né? Eu brinco e falo que nunca foi... Essa é a hora e a vez dos pequenos e médios. Eu nunca vi tantas pequenas e médias bancas de advogados competindo com escritórios tão grandes e famosos e renomados. Porque antes, esses escritórios, né, eles conseguiam estruturar processos, procedimentos, eles mandavam desenvolver softwares para dentro da realidade do escritório, né, eles conseguiam mensurar, ter uma estratégia de dados, de metas, métricas, né, OKRs, tudo que grandes empresas têm, porque eles tinham uma capacidade financeira de se organizar mais, né? Mas era muito caro mandar fazer um software para dentro do escritório. Então, eu, enquanto pequeno, não tinha, fazia minha gestão por planilha, fazia minha gestão no papel, né? Então, eu fazia como dava. Isso foi por muito tempo. Até que agora, com essa ideia de software as a service, né, que você contrata o software ali, paga por mês, o mercado é super competitivo, eu consigo contratar serviços de excelência para o escritório formado por 3, 4, 5 pessoas, né? Eu consigo trazer peças com um visual lindo, estratégico, assim como um grande consegue. Eu consigo me capacitar, né, fazer cursos, fazer pós-graduações, MBAs, que antes eram muito inacessíveis, ir em feiras, fazer network. Então, tudo que em tese os grandes tinham, hoje os pequenos e os médios também têm, né, porque eles estão inseridos nessa uberização também, de tanto produto, tanto serviço, e a gente tem que enxergar os nossos clientes nesse espaço, né. Se eu quero uma experiência de excelência, se eu fico
pé da vida se o Uber demora 17 minutos para aceitar minha corrida, né? Se ele está terminando uma outra corrida, eu falo, pelo amor de Deus, 17 minutos, né? Como se fosse assim, o auge. Mas eu me irrito também, eu falo, não, 17 minutos não dá para esperar, deixa eu abrir 99 pop, deixa eu ver se tem uma oferta de preço e de tempo melhor. Porque a gente está acostumado assim, né? E os pequenos agora e os médios também. E inclusive, o iFood fala muito de uma estratégia que ele tinha, que era a tal da estratégia jet ski. Não sei se vocês já ouviram falar. O iFood foi ficando muito grande e eles falavam o seguinte: pivotar um transatlântico, se eu tiver que dar um cavalo de pau no transatlântico, eu não consigo fazer rápido, não. É o Titanic lá, né, que viu o iceberg, foi virar, fazer uma manobra e bateu da mesma forma. Então, eles foram dividindo o iFood em vários pequenos squads, business units, várias pequenas unidades, que eles chamavam de jet ski. Então, essas várias pequenas unidades estavam divididas em projetos diferentes. Por quê? Se aquele projeto deu errado, se aquilo não valeu a pena, é muito mais fácil você pivotar, mudar o rumo, eliminar, trazer outros, fazer vários no mesmo rumo, tirar, né? E isso é o que eu vejo nos pequenos escritórios. Hoje, talvez os grandes, às vezes eu já vi escritório assim, que tem um software desde 1900 bolinha, talvez não performa tão bem, mas hoje ele tem dificuldade de contratar um outro, porque como todos os dados do escritório estão dentro daquela realidade, dentro daquele software, fazer uma migração é muito complicado. Enquanto para o pequeno, não, né? Ele tem uma flexibilidade muito grande. E é isso que a gente tem que entender. O poder que a gente tem de adquirir produtos e serviços, o quanto eles nos experienciam e o quanto a gente deve ser capaz, né, de também experienciar os nossos clientes, né? Muito pensando nessa realidade em que todos nós fazemos parte. E aí, o que eu noto? Que a gente tem hoje que realmente partir de uma mudança de cultura. O sucesso do cliente, né, talvez ele tenha sido muito, quando a gente populariza o nome, a gente pensa muito no tal do pós-venda, mas esse pós-venda, ele fica muito, talvez, na figura do que era a secretária dentro do escritório, né, do cliente ligar lá, falar um oi, e o sucesso do cliente está totalmente desatrelado a isso, né. Hoje, se bobear, os escritórios nem têm secretárias mais, talvez nem faça muito sentido mesmo, mas isso realmente não está dentro do que seria um pós-venda, do que seria um sucesso do cliente, do que seria fidelizar aquela base, né? A mudança de cultura, ela tem que ser muito ampla. Então, por exemplo, a gente costuma ter uma comunicação reativa com os clientes, né? Então, o cliente, ele entra em contato comigo para saber do processo dele, ele entra em contato comigo para saber qual é o próximo passo, ele entra em contato comigo, muitas vezes, até para pagar o escritório. Às vezes, o escritório não tem organização nem para mandar para o cliente, né, quais são os boletos organizados, quais são as datas de vencimento. Então, é uma comunicação muito reativa, eu recebo e respondo, mas eu nunca propicio de forma proativa para o cliente, de forma ativa, aquilo que é estratégico e é importante para ele e para mim, né. Então, isso parte de uma mudança de cultura. E aí também, né, os grandes pilares que eu trouxe aqui, é que proporcionar uma experiência para o cliente não é sinônimo de defesa judicial e muito menos de sucesso em uma ação, né? Foi exatamente o que eu disse, né, no começo lá do time to value, reduzir esse tempo para a gente enxergar valor e não depositar em apenas uma coisa. O sucesso do seu cliente não pode depender do entendimento do magistrado, né? O sucesso do seu cliente não pode depender disso, tem que depender de vários pontos de contato durante a jornada dele. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E até mesmo de alinhamento de expectativa, né? Eu lembro muito bem de ouvir um podcast do Ricardo, em que ele trazia um exemplo muito legal e muito claro. O que é sucesso para o meu cliente, né? Eu preciso entender isso. Porque se o sucesso para o meu cliente for fazer um acordo no começo da ação e eu passar 10 anos litigando e no final vencer, tudo bem, eu venci, o sucesso da ação veio, mas eu frustrei totalmente a expectativa, porque ele queria resolver um acordo rápido, porque ele queria aquilo, às vezes, um dinheiro para ele no começo do processo mudar a vida dele ali, mesmo que fosse menos, então eu frustrei a expectativa. Por outro lado, se o cliente falar, não, isso aqui me chateou muito, eu não abro mão de fazer não quero fazer acordo, eu quero ir até o fim, porque eu acho que isso aqui foi muito absurdo que essa pessoa fez, eu acho que eu não abro mão de nada, se você vai lá e faz um acordo, né? Nesse caso, nem poderia, mas se você não atende às expectativas dele dentro do que seria das estratégias de recurso, etc., do tempo que o processo poderia durar, né? Certamente você está frustrando a expectativa dele, né? Se o cliente ele vai querer
um parecer rápido, um parecer sucinto, né, ou um parecer denso, né? Então, eu sou uma startup, eu quero tudo rápido, a linguagem mais simples possível, dependendo o jurídico, eu tenho comunicação com eles no WhatsApp, se for uma coisa urgente, eu não quero nem que me formalize por e-mail, eu já quero abrir, olhar e responder, com destaques, né? E para ontem, geralmente essa é a minha expectativa. Se eu for fazer uma transação muito grande, muitas vezes, provavelmente com uma empresa que seja mais tradicional, que às vezes tem muitos anos de mercado, né, que o CEO vai ser um perfil completamente diferente do meu, pode ser que ele queira um parecer denso, enviado por e-mail, com vários tipos de cenários diferentes, com juridiquês, porque ele se sente seguro assim, né? Se ele manda para esse cliente no WhatsApp um negócio rápido, com as coisas pontuadas, mastigadas, em destaque, ele vai falar que é isso, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do meu jurídico, que é para isso que eu estou pagando, né? Então, realmente entender que sinônimo de defesa judicial e sucesso na ação não é, aliás, né, essas palavras, defesa judicial e sucesso de uma ação não são sinônimos de sucesso do cliente, né? Uma outra mentalidade é que o cliente só traz problema, né? Gente, eu tinha isso demais. Isso é horrível quando a gente tem essa mentalidade. Eu falava assim, não acredito que esse cliente está ligando aqui no escritório, né? Vou até contar para vocês como que surgiu a IVE, porque vinha muito disso. Eu falava, não acredito que o cliente está mandando mensagem de novo. Nossa, mas eu estou no meio desse raciocínio aqui, pensando isso aqui, um negócio estratégico, o cliente está perguntando o que é um ofício, não é possível isso daqui. Aí a secretária, às vezes, avisava, tem um cliente na linha, tá falando que é do processo, eu falei, gente, mas eu conversei com ele outro dia, e assim, o cliente angustiado, e eu falava, não, o cliente só traz problema, só traz confusão, e eu comecei a enxergar que na prática isso é uma mentalidade horrível, porque se a gente tem uma mentalidade que o cliente só traz problema, a gente se afasta, né? O nosso cérebro naturalmente se afasta daquilo que a gente não gosta, né? Quem quer lidar com o problema? Ninguém, né? Então, o problema fica te ligando o tempo inteiro, você quer lidar? Não, né? Então, isso é horrível, porque se você vê o cliente como um problema, você não quer ter pontos de contato na jornada dele, você não quer mapear o seu serviço, você quer distância, e distância é tudo que a gente pode não ter. Distância vai fazer com que aquele índice de 20 pessoas que acreditam que o seu serviço né, que está muito insatisfeito ou insatisfeito com o serviço, representa aquela média ou muito mais, né? A gente tem que pensar que o cliente não traz problema, ele traz faturamento, ele traz mudança de vida, né? É isso que a gente tem que focar, no que aquilo tem de potencial dentro do meu escritório. Né? E a outra mudança de cultura é que o mercado não está saturado de bons profissionais, né? O mercado está saturado, mas eu acredito cada vez mais na mudança e o quanto que a gente é capaz de transformar nossa advocacia, né, o dia a dia, e com base no exemplo do que você vai fazer no seu escritório, o seu colega também executar, e assim por diante. Eu acredito demais na mudança para um mercado jurídico valorizado. Como eu venho de uma família de advogados, né, no escritório há quase 30 anos, eu lembro, quando pequena, assim, o tanto que ser advogado era uma carreira respeitada, né, gente? Geralmente você queria ser médico, advogado, ou engenheiro, né? Era o top 3 da vida. Hoje o advogado está morrendo de fome. Essa é a verdade, né? A gente vê advogado aí que cobra R$ 30 para fazer uma audiência, né? Isso é surreal. A gente tem que modificar esse nosso mercado, isso passa muito por uma mudança de cultura. E mudança de cultura é agora, né? Nesse momento, é o que a gente pode fazer enquanto isso, né? E aí, para isso, para a gente ter essa mudança de cultura, a gente tem que começar a colocar o nosso cliente no centro, sabe? É o tal do clientecentrismo. E aí, essa frase, em alguns momentos, ela é até um pouco criticada. Será que o cliente está no centro de tudo mesmo ou não? Mas eu tento trazer essa ideia de uma forma muito pé no chão. O cliente está no centro da tomada de decisões. É isso, ele está no centro. Isso significa que eu vou me submeter a tudo que o cliente quer? Não. Né? Eu vou entender quem é esse cliente, eu vou entender quais são as expectativas dele, o que é sucesso para ele, e alinhar expectativas até para saber se eu sou capaz ou não de fazer aquela entrega daquela forma. Porque muitas vezes eu falo, olha, dessa forma não. Mas se a gente fizer assim, 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 assado, te atende? Isso faz sentido para você? Isso te deixaria satisfeito? É isso que representaria sucesso? Muitas vezes é. Né? Então, o clientecentrismo não é fazer tudo o que o cliente quer de uma forma descomedida, para além das minhas possibilidades, para além do que eu sou capaz de tempo, de investimento, né? Não é isso. Né? Mas se eu não sei nem quem é esse cliente, como é que eu posso saber se eu consigo alinhar expectativas com ele ou não? Né? Então, a gente passa muito por esse conceito. E aí, para colocar o cliente no centro, vem a bendita perguntinha. Quem que é o meu cliente? Né? Eu preciso entender quem é essa pessoa.
né, como eu mencionei aqui no começo, até um exemplo do Ricardo, do parecer, se eu quero ele maior ou menor, né, e aí entender quem é o meu cliente é que vai fazer isso. Então, por exemplo, se eu sou um escritório previdenciário, e eu advogo só para pessoas, né, que estão por busca de um benefício, uma revisão e tudo. Quem que potencialmente é esse meu cliente? São homens e mulheres entre, vamos imaginar, 45 e 65 anos, geralmente eles vêm da região Centro-Sul, então, beleza. Então, meu site pode ter foguetinho de startup, meu site pode ter uma linguagem descolada, meu site pode ter juridiquês. Será que esse cara vai entender? Por onde que ele chega? Então, assim, até entender. Ele vem pelo site? Não, esse perfil não vem pelo site. Então, para que eu vou investir num site se ele não faz sentido? Não, hoje todo mundo acessa um Zap, todo mundo tem acesso ao Google, a pessoa pesquisa uma dúvida ali, eu fiz um texto no blog legal que responde a dúvida, ela vem pelo site. Então, quem que é esse cliente? Eu preciso começar a entender o que a gente fala, que é a jornada dele. O que ele vê, o que ele enxerga, né? Para onde que ele vai? Se ele vem do Instagram, não, ele vem por direct. Então, beleza. Então, ele vem pelo direct, ele vem pelo site, ele vem por indicação. No WhatsApp da minha tia toda hora manda cliente, vem por ali. Eu preciso entender quem é essa pessoa, né? Pensando no direito empresarial, que é a minha área, eu sou um CEO de 45 anos, que fatura não sei quantos milhões, tem tantos empregados sobre mim, faço fusões e aquisições o tempo inteiro. Se eu sou esse tipo de perfil de cliente do escritório, como que vai ser o atendimento? Provavelmente ele vai querer sempre reuniões, ele vai querer tudo formalizado por e-mail, o site tem que ter uma cara muito mais institucional, talvez ele não acesse tanto posts do Instagram, talvez seu argumento de autoridade não esteja ali, estaria mais em textos, em coisas publicadas, em eventos, em feiras de exposições, né? Talvez seja esse perfil, mas eu preciso entender, né? Já um perfil de cliente empresarial como uma startup, provavelmente esse cara tem entre 20 e 30 anos, né? O CEO da startup tem entre 20 e 30 anos, é super jovem, trabalha de tênis, quer tudo rápido para ontem, não quer documentos extensos, quer com o máximo de legal design possível, o máximo de visual law, o máximo chuto, quer que as coisas sejam alinhadas, estrategicamente apresentadas exatamente os pontos principais. Então, muitas vezes esse cliente, né, de startup, ele vai ser muito mais novo, às vezes até do que o dono do escritório ali, né, e tudo, ainda que seja um jovem escritório. E como é que esse cara vem? Esse cara aqui acessa o Instagram, então eu crio argumento de autoridade lá, quando ele manda um direct, já tem todo um procedimento de atendimento lá dentro, ele vem de muitas feiras de inovação, de empreendedorismo, feiras de startup, estou sempre lá nessas feiras, estou sempre expondo, sempre caminhando lá, batendo papo, fazendo networking, só que se eu não sei quem é meu perfil desse cliente, eu não sei o que ele pensa, o que ele vê, quais são as expectativas dele, quais são as dores, quais são as necessidades, qual que é a jornada dele, eu não consigo dar uma experiência, né? E é muito importante, porque, por exemplo, se eu sou um cliente de família, se eu sou um advogado familiarista e eu tenho um cliente de família, qual que é a expectativa desse cara? É chegar aqui no escritório e ter uma mesa coletiva em que a sala de reunião fica do lado das mesas de trabalho e tudo que ele contar da vida dele, todo mundo do escritório vai escutar? Provavelmente esse cara não vai querer me contratar, ele vai ficar constrangido de ali naquele ambiente público contar que ele está divorciando, que ele está passando por um momento difícil, né? Ou um cliente criminal, que vai ter que assumir que cometeu um delito ou algo nesse sentido. Será que ele vai querer uma sala totalmente reservada, né? Será que esse cara vai querer um atendimento pelo Meet, né? Faz sentido ou não? Quem quer ser meu cliente? Por onde ele chega? Como que ele gostaria de ser atendido? Como que é o pós-venda, né? Esse cara, eu mantenho vários pontos de contato com ele depois, potencialmente ele tem várias outras coisas que eu posso ajudar, né? Se eu não consigo entender a jornada, não sei por onde ele entra, como eu contrato, etc., as coisas ficam totalmente desmensuradas. E se eu não consigo medir, eu efetivamente não consigo fazer a gestão, né? E aí, se eu começo a entender a jornada desse cliente, eu também tenho que pensar no pós, né? Eu tenho que pensar que no direito a gente está focando em relações muito duradouras. E essa é a grande sacada do sucesso do cliente, né? É a gente estabelecer relações duradouras com vínculos que sejam efetivamente surpreendentes, né? Porque isso vai fazer, né, até uma métrica legal, que eu estava até conversando com outros advogados, que ao invés de eu ter várias ações no escritório de vários clientes diferentes, porque muitas das vezes a meta é essa, né? Não, eu quero ter 1.000 ações aqui no escritório, 10.000, cada uma de um cliente. Isso até estressa, em tese, o time, o pós-venda, o sucesso do cliente, porque eu tenho que ter uma
estrutura muito grande para dar conta de atender 10 mil pessoas, por exemplo, né? Mas se eu tenho o mesmo cliente que potencialmente me traz mais de uma ação, muitas vezes eu concentro meus esforços de uma forma muito melhor, numa carteira menor de clientes, mas isso não significa de forma alguma menos faturamento, né? Então, a gente tem que começar realmente a fazer com que os nossos clientes, eles sejam o que a gente fala evangelizadores, né, defensores ali da marca, né, gerando um boca a boca. Principalmente se quase 80% da renda do seu escritório vai vir disso aqui, né, de indicação. E aí a gente vai até falar aqui justamente do tal do NPS. NPS é uma siglazinha que é Net Promote Score. Basicamente, é aquela pergunta que todo mundo já ouviu. De 0 a 10, o quanto você indicaria meu escritório para um cliente ou um amigo? E por que isso é importante? Porque se o cara der uma nota alta, 9, 10, a gente fala que ele é um defensor da marca, ele é um evangelizador. Se ele está indicando para um amigo, é porque ele indicaria para si mesmo. Então, esse cara tem potencial de me trazer mais ações. Ele é um cara que gostou do meu serviço. Ele é um cara que teve uma experiência favorável. Ele teve um cara que ele foi surpreendido, né? 9 a 10. Se ele tem ali 8, 7, ele é neutro. Ele nem amou e nem achou ruim, né? De 0 a 6, o cara é um detrator. Ele vai falar mal da sua marca. E o interessante no NPS, obviamente, eu sei que eu preciso saber quem é 9, 10, quem as experiências foram surpreendentes, porque, obviamente, a gente tem que aprender com elas para a gente replicar, mas o meu foco uma hora é no 0 a 6. Se o cara te deu uma nota 1, peraí, vamos entender o que aconteceu, né? Por que ele me deu uma nota 1? O que foi tão frustrante na realidade dele, que pode ser frustrante para vários outros? Esse cara vai falar mal de você para outras pessoas. Olha, esse advogado aí perde prazo, esse advogado aí não me atende, esse advogado aí, eu vi ele só no dia que eu contratei, porque depois eu nunca mais tive notícia, né? Quem que é esse cara? Então, a gente realmente começa a acolher, e é uma perguntinha simples, e que ela pode ser aplicada em momentos muito estratégicos, para que a gente consiga efetivamente extrair a informação, né? Quais seriam os momentos, talvez, ideais para a gente fazer essa perguntinha ali de 0 a 10? Quanto que você indicaria o meu escritório para um familiar ou para um amigo? Nesse momento inicial, se você não implementa, coloca nos momentos de maior contato com o cliente. Então, assim, você vai distribuir uma ação, antes mesmo de se distribuir, já fala para o cliente, coloca o feedback para mim lá no Google Meu Negócio, o que você tem achado do escritório. Tem um escritório lá de Curitiba que eles usam essa estratégia. Antes de distribuir a ação, eles pedem o NPS. Eles têm, assim, 800 comentários no Google Meu Negócio, recomendando o escritório. Então, quando você joga lá, escritório de Curitiba, já sai eles, né? É uma estratégia, isso aqui é coisa de louco, né? E por que ele faz no momento de distribuição da ação? Porque, potencialmente, esse é um momento de maior contato com o cliente. Você fez reunião de alinhamento, reunião para explicar a estratégia do processo, reunião para explicar, né, os próximos passos, o que vai ser feito, colheita de um monte de documento. Então, assim, é um momento de muito contato. Então, você colher um NPS ali, além de ser estratégico, né, é muito interessante para a gente começar a comparar em outros momentos do processo. Porque, potencialmente, aqui, ele já vai te dar uma nota alta. Ele está com uma expectativa do processo fluir, das coisas caminharem, né, do acordo ser feito, por exemplo. Então, aqui, provavelmente, você vai receber um NPS alto. Se não recebeu, tem que entender se o atendimento foi veloz o suficiente, se o cliente teve um ambiente seguro e silencioso para ele conversar, ainda que tenha sido através de um Meet, se você transmitiu confiança, então tem que começar a mapear. Se você não recebeu uma nota alta aqui, vamos entender o que é que de cara eu já estou pecando, né? Mas a gente começa a avaliar em outros momentos também, né? Então, audiência e perícia, por exemplo, pede de novo. Será que se eu fui mal aqui na audiência e perícia é porque eu briguei com o juiz? Será que eu passei uma insegurança, né? Pós-negociação ou sentença, aqui é ótimo, porque se o cara não me der uma nota boa, se eu perder e o cara me der uma nota boa, quer dizer que o sucesso do cliente esteve totalmente desvinculado, né, daquele resultado. E se ele me deu uma nota ruim aqui, mas ele já tinha me dado uma nota ruim, por exemplo, na audiência e perícia, eu já entendi que eu pequei em algum ponto antes, que não necessariamente está atrelado também ao resultado. Então, são pequenos momentos, uma perguntinha simples, que podem, inclusive, fazer com que você identifique outras oportunidades de negócios nesses momentos de contato. Você manda a pergunta para o cliente e ele vai identificar, você pode aproveitar para perguntar, assim, outras demandas, tem algo a mais que você pode ajudar, né? Isso faz com que você avalie quem tem potencial de indicar
indicação, quem dê 9 ou 10, né? Se te contrataria, com certeza ele indicaria para alguém, né? Se ele está te indicando é porque ele contrataria, e também quem, principalmente, não te contrataria, né? Quem que é o tal do detrator. Então, é a ideia do ouvir, agir e corrigir. Para eu poder corrigir os meus processos, eu tenho que estar medindo e entendendo o que está acontecendo dentro da realidade daquele cliente, né? E aí o foco realmente é essa atenção, é entender quem é essa pessoa. E até assim, trazendo um pouco do mercado em que eu atuo, o quanto que essa falta de comunicação com os clientes, ela é significativa. A mesma pesquisa da B2L, que eu já trouxe aqui antes, trouxe aqui o que é a principal causa de descontinuidade de um contrato dentro do escritório de advocacia, né? Qual que é a principal causa de cancelamento? O cliente falou, quero cancelar o contrato, vou contratar outro advogado. Qual que é o principal motivo? Não saber o status do processo. Do ponto quase 70% dos casos de quero acabar com esse contrato é porque o advogado não comunicou sobre o processo. E o interessante é que, do ponto de vista do cliente, ele não saber o status do processo, para ele é pior do que o advogado demonstrar descaso, perder um prazo ou ser despreparado para a condução daquela ação. Então, a loucura é que, do ponto de vista do cliente, se você perder um prazo e se for despreparado, mas sempre comunicar com ele, isso é menos danoso para ele, né? O que mostra que o cliente ele fica inseguro quando ele não sabe o que está acontecendo. Ele perde a lógica do que está, né, naquele momento. E foi até isso que, por esse motivo que surgiu a IVJUR. A IVE, eu, como advogada de informação, eu ouvia muito a perguntinha, ô doutor, e o meu processo, né, e eu via isso muito como algo reativo, eu falava, não é possível que o cliente está perguntando isso, e eu parei para perceber o tanto que isso é frustrante do ponto de vista do cliente. Eu posso ter 10 mil processos no meu escritório, que o do cliente é o mais importante. Não interessa, é a aposentadoria da vida dele, é a dor que ele está sentindo. A gente brinca que a justiça é cega, mas o cliente não precisa ser, né? Então, o que a gente faz, a gente monitora diariamente todos os processos que são cadastrados no nosso sistema. Sempre que tem uma novidade, aquilo ali é capturado, extraído via robôs, é vinculado a uma tradução e disparado diretamente no chatbot do cliente, explicando o que é aquela movimentação, se ele teve alguma dúvida. Então, a ideia é realmente pensar em sucesso do cliente. A gente percebia que tinham várias soluções, né, da porta. Hoje o mercado jurídico tem várias soluções, graças a Deus, vocês têm muita opção para poder implementar, mas a gente percebia que todos eram da porta para dentro dos escritórios. Software de gestão processual, financeira, automação de documentos, jurimetria, produção de prova, mas e da porta para fora? E o meu cliente? E o sucesso do cliente? Então, foi isso que a gente realmente pensou, prototipou. Já deixo o site aqui para vocês conhecerem. E até no finalzinho, eu vou mandar para vocês aqui no chat, que amanhã, entre quarta e sexta-feira, a gente vai fazer um lançamento de uma nova IVE, com uma funcionalidade queridinha, que todos os clientes pediam, e era uma funcionalidade à parte, é a funcionalidade de, além de mandar para o meu cliente o passo a passo do que ocorre no processo dele, é também enviar quando não teve novidade, né? Então, para o cliente, ele, todo mês, tem um ponto de contato explicando se teve ou não novidade. E aí, quem tiver nesse grupo de pré-venda vai ter 15% de desconto, eu mando para vocês avaliarem com calma, mas essa lógica de realmente focar no cliente, né, focar no outro. E aí é muito legal quando a gente pensa em tecnologias para dentro do escritório, porque essa frase do Graciotti me marcou muito. A percepção de qualidade do cliente, ela aumenta à medida que o escritório se torna igual ou superior tecnologicamente a ele. E é o que a gente vê, porque o nosso cliente está imerso nessa transformação digital. Então, se eu consigo trazer soluções que agregam para o dia a dia do escritório e trazem uma maior e melhor experiência para o cliente, ele tende a ver aquilo como você sendo tecnicamente superior a ele, né? Tecnologicamente superior a ele. E ele tende a achar isso que é uma experiência muito favorável, né? Então, na prática, a gente realmente tem que mapear constantemente e entender essa jornada do cliente, trazer essa cultura de CS para todo o escritório. Então, não adianta nada o advogado ter isso, né? Mas a minha cultura organizacional não tem, então meu financeiro trata o cliente de qualquer forma, né? E parte do time tem CS, parte não. Efetivamente fazer um padrão de atendimento aos clientes. Então, se o cliente chega por direct, se ele chega pelo robozinho do site, pelo WhatsApp que está no site, chega por indicação, qual que é o próximo passo? Né? Não, o próximo passo é, em até X horas ele já recebe um e-mail, ele recebe uma mensagem no WhatsApp, ou ele recebe uma ligação, agenda uma primeira reunião em tanto tempo, porque se eu consigo padronizar,
eu consigo identificar os pontos em que eu estou tendo mais gargalos, em que eu estou tendo um atendimento pior, porque os NPS estão piores. Então, eu preciso ter padrão para gerenciar, para eu conseguir medir e para eu conseguir alterar aquilo que não faz sentido, né? Nesse momento, monitorar minimamente que seja o NPS em pontos estratégicos e fazer, né, e fomentar com que a gente tenha uma comunicação proativa com os clientes, não apenas reativa, e que a gente não enxergue os clientes realmente como um problema, né? Eles são a solução dos escritórios, é o que fomenta, o que sustenta todo o nosso mercado jurídico. Então, é realmente mudar, né, esse mindset. E muito obrigada. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Marcela, a gente que agradece. Que noite incrível. Eu tenho certeza que todo mundo entrou de um jeito e saiu muito melhor do que entrou. Então, parabéns, foi excelente. Eu vou parar a gravação para que a gente fique aqui, né, no pós e que todo mundo possa compartilhar e fazer suas perguntas. Maravilha. Agora que eu vi que o Matheus falou que o café do Starbucks nem é tão bom assim. E a galera tá que paga, né, Matheus? É verdade. Aqui em BH, quando eles inauguraram, gente, fazia fila, acredita? É surreal. Gente, mas é estratégia, né? Estratégia. É muita estratégia.